No Kitsune dessa semana, a gente vai fingir que entende Tenshi no Tamago ou Angel's Egg. Lembrando sempre que o Kitsune da semana é um oferecimento dos nossos apoiadores. O link do financiamento coletivo está na descrição desse vídeo. E você também pode, se não quiser colaborar no Catarse, você pode se tornar um membro do canal com algumas vantagens. O membro do canal é no valor mais baixo que o YouTube disponibiliza. Você tem este vídeo aqui adiantado. Em vez de ser na segunda-feira, você recebe na sexta-feira anterior. E você também tem alguns vídeos exclusivos. Eu fiz um com perguntas abertas, por exemplo. E você pode simplesmente mandar perguntas pra mim, eu respondo qualquer coisa que você queira, mas só se você for membro, beleza? Ah, e não esquece de dar like no vídeo, comentar no vídeo, se inscrever no canal, todas essas coisas. Agora sim, vambora! Demorou 205 episódios do Kitsune da semana pra eu falar de Angel's Egg. É um desses animes, um desses filmes que eu tenho a vontade de falar há muito tempo, desde a concepção do podcast. Eu pensava, tipo, não, alguma hora tem que falar de Angel's Egg, porque é tão bom, eu gosto tanto, mas eu ficava um pouco receoso até de falar, sabe? Eu já vou chegar no ponto de por que eu ficava receoso. Mas agora eu tive uma desculpa oficial, que é o fato de que houve uma restauração em 4K para comemorar os 40 anos de Angel's Egg, que Angel's Egg foi lançado no Japão em 1985, e agora, 40 anos depois, teve uma restauração em 4K, e, ainda bem, nós recebemos essa restauração em 4K nos cinemas brasileiros. Eu chuto que tenha sido um lançamento bem restrito. Quando esse podcast for publicado, provavelmente já vai ter saído de cartaz. Então, aqui nos cinemas de São Paulo, por exemplo, quando eu fui assistir, só tinha uma sala, por exemplo. Então, já aqui em São Paulo, que costuma ter os lançamentos, já foi bem curtinho. Então, eu imagino que deve ter sido poucas capitais do Brasil, e nas capitais que receberam foram poucas salas. Eu até entendo, é para um público bem de nicho, enfim, mas é meio chato. De qualquer forma, lançamento de um filme, de um OVA, eu não estava ligado disso. Eu jurava que era um filme lançado para cinema no Japão. Ele teve um lançamento curto de cinema lá, mas ele é um projeto para vídeo lá no Japão. Então ele é um OVA, e é um OVA de nicho, não é nada estrambólico, não é Hayao Miyazaki, não é nada disso. Então, enfim, temos a sorte de ter recebido, mesmo que curtinho, esse lançamento aqui no Brasil. Para quem não sabe, Angel's Egg, ou Tenshi no Tamago, é um filme, um OVA, de Mamoru Oshii, que é o cara do Ghost in the Shell, do filme do Ghost in the Shell, não o autor do mangá. O autor do mangá do Ghost in the Shell é Masamune Shirow. Esse é um filme do diretor da adaptação de cinema do Ghost in the Shell, que ele foi fazer 10 anos depois, né? Ghost in the Shell é 95, se eu não me engano, e o Angel's Egg é 85. E é um projeto com Yoshitaka Amano, o que faz com que esse seja o segundo podcast que eu falo de alguma coisa com envolvimento de Yoshitaka Amano. No último podcast que eu falei do Yoshitaka Amano, eu recebi essa bronca de algumas pessoas, justíssima, que eu fiz parecer que Yoshitaka Amano estava morto. E ele não está morto. Ele veio aqui no Brasil. Eu fui na exposição do Yoshitaka Amano e ele veio na exposição dele aqui em São Paulo. O homem tá vivo, né? Eu não matei o homem, veja bem. Vamos com calma. Ele foi lançado no Japão em 85 direto para vídeo, como eu já falei. E, assim, eu fiz uma breve pesquisa e a minha fonte foi Wikipedia, ok? Não é uma grande pesquisa, é uma pesquisa na Wikipedia. Hoje em dia, antes, quando eu era mais moleque, se você falava pesquisa na Wikipedia, você era completamente desconsiderado. Hoje, nós temos que proteger a Wikipedia, né, de iniciativas que querem acabar com qualquer tipo de conhecimento coletivo verdadeiro. Então, protejam a Wikipedia, veja bem. Mas a minha fonte foi a Wikipedia e eu aprendi muitas coisas interessantes na minha pesquisa na Wikipedia. Porque Angel's Egg é muito conhecido por ser um filme de arte impossível de entender. Ele é aquela coisa que tem pouquíssimas falas, sabe? Tem muito pouco diálogo em Angel's Egg. Ele é curto e ele tem imagens evocativas
e ele não se explica. Ele é feito pra você, inclusive esse é uma das coisas mais recorrentes de se falar sobre Angel's Egg, ele não é feito pra entender. Ele é feito pra sentir. E quando você vai atrás um pouquinho das origens do Angel's Egg, é muito curioso você pensar em como ele foi se tornar isso que ele é, porque ele é o reaproveitamento de algumas ideias do Mamoru Oshii para um filme do Lupin III que ele ia fazer. Eu mal consigo imaginar o que era esse projeto do Lupin III que ele queria fazer. Mas, com certeza não era para ser um filme do Lupin que parece uma coisa evocativa, filme de arte com poucos diálogos. Porque depois de ele não pegar esse filme do Lupin para fazer, ele ia ainda reaproveitar esse projeto para uma comédia. Então ele tinha ideias que eram para um filme de comédia. Porque o Mamoru Oshii, e isso é uma coisa interessante a gente sempre lembrar, ele não é só o diretor de filme de arte cabeça, estrambólico, cheio de interpretações. Ele fez uns filmes de Urusei Yatsura. Eu acho que ele tem 2 filmes de Urusei Yatsura antes do Angel's Egg. Inclusive, na minha breve pesquisa na Wikipédia, eu vi que o Mamoru Oshii, esse filme não fez sucesso financeiro no Japão na época, apesar de ser um filme cult. Hoje em dia, ele não foi um sucesso financeiro. E foi um certo problema para a carreira do Mamoru Oshii, porque ele teve dificuldade para vender próximos projetos, porque ele ficou famoso como o diretor de filme que não dá para entender. Então veja bem, não é como se o Mamoru Oshii quisesse fazer um filme impossível de entender. Ele era um diretor que já tinha feito comédias, ele ia fazer uma comédia, e para vender o projeto da comédia, ele foi pro mano dele, o Yoshitaka Amano. Essa piada não foi planejada, ela simplesmente aconteceu, e eu peço desculpas por ela. Mas ele foi atrás do Yoshitaka Amano para fazer umas artes conceituais, e até onde eu entendi, ele olhou para as artes conceituais e foi levado pelas artes conceituais a chegar nesse filme do jeito que ele é, do jeito que a gente conhece agora, 40 anos depois. Então, tem muito da arte de Yoshitaka Amano nesse filme. Tem muito de fazer com que Angel's Egg se tornasse o que ele é por conta de como é a arte de Yoshitaka Amano. E, assim, esse é muito um filme de Yoshitaka Amano, também com direção de Mamoru Oshii, quando você pega pra ver ele, assim. Porque ele é muito evocativo como são as artes do Amano, sabe? A partir disso, o Mamoru Oshii tentou tirar, vamos tentar colocar em termos que talvez não sejam exatamente esses os termos que a gente deveria usar, mas ele tentou tirar o máximo da narrativa da história. Ele tentou contar a história o máximo que ele pôde com imagens e sons, em vez de diálogos e narrativa, entre aspas. Então, de fato, foi um objetivo dele deixar com que a história fosse contada através das imagens. Isso de fato é fato, certo? Nas palavras dele, da minha pesquisa da Wikipédia, confiando em tradução de máquina dos trechos que tem lá em japonês, ele tentou tirar o drama. E eu acho que quando ele fala drama, ele tá tentando falar conflito. E quando ele fala conflito, é muito dentro de uma discussão. Se vocês forem atrás aqui neste canal de YouTube, se você estiver vendo no YouTube, mas se você não estiver vendo no YouTube, vai atrás do meu canal no YouTube, onde eu posto o Kitsune da semana, e tem uns cortes de live. E eu falo do Kishotenketsu, que é a fórmula narrativa japonesa de 4 atos, entre aspas, né? Que eu já esqueci o que significa cada um dos atos do Kishotenketsu, mas que existe uma ideia difundida de que no Kishotenketsu, a estrutura de 4 atos japonesa ou oriental, entre aspas, né? Mais, suponho eu, China, Coreia, Japão. Então, leste asiático sem incluir Índia, que eu não sei se a Índia usa Kishotenketsu, né? Que não tem... Existe essa ideia de que o Kishotenketsu não tem conflito. O que é uma coisa confusa de se argumentar, porque não é exatamente que não existe conflito, por exemplo, interno nos personagens. Mas não existe exatamente uma busca específica ou um antagonista específico, mas é claro que os personagens têm conflitos internos
Então existe um drama psicológico, um drama emocional e um querer e não poder que é a base de qualquer drama. Então, se você pensar nessa ideia de que ele tentou tirar a narrativa e tirar o conflito, entre aspas, né? Tirar o drama, fica até um pouco complicado de você dar uma sinopse para a história, porque não tem uma sinopse clássica de personagem X quer tal coisa. O que a gente tem é um panorama, e esse panorama abarca 2 personagens sem nome. Então você tem um mundo praticamente sem vida, são ruínas de uma civilização sem ninguém, praticamente, e você tem uma menina que guarda um ovo. E ela vai para a cidade, ela sai de onde ela tá, numa espécie de uma gruta, e vai para essa cidade carregando esse ovo dentro da roupa dela, e ela vai tentando achar coisas na cidade. Ela pega um pouco de comida, ela pega água por onde ela passa, ela fica sempre tentando achar vasilhames redondos de vidro para beber água ou encher de água e deixar em lugares ou levar de volta para onde ela tá. Ao mesmo tempo que você tem máquinas de guerra, tanques de algo, e esse filme na verdade abre com uma espécie de nave gigantesca que parece o Sol ou um olho, dependendo da sua interpretação, e dessa nave sai um cara, que é um homem sem nome, que carrega uma arma que parece uma cruz. E ele tem formato de cruz, mas não fica muito claro se é tipo uma escopeta ou uma espada, ele nunca desembainha, é só um objeto estranho que parece uma cruz. E esse homem encontra essa menina, ele desce do tanque, que tá fazendo uma parada de tanques nessa cidade fantasma, e ele vai atrás dessa menina porque ele tá interessado no ovo. Ao mesmo tempo que tem uma espécie de horda de soldados sem rosto, praticamente sem vida, caçando sombras de peixes voadores. E esses peixes parecem muito selacantos, que são as sombras desses peixes, né? Parecem muito selacantos. Vocês não estão ligados o que é um selacanto? Selacanto é uma espécie de peixe que acreditava-se que estava extinta. E aí descobriram esse peixe, e porque só tinha fósseis desse peixe, então era uma família que não tem relação com nenhuma outra família de peixes de hoje. E aí encontraram esse peixe vivo, em águas muito profundas. Então basicamente, todo mundo chama de peixe fóssil. É o fóssil vivo, né, de uma linhagem que acreditava-se estar completamente extinta. Então eu não sei até que ponto ele ser um selacanto faz parte das imagens que Mamoru Oshii está querendo evocar para essa história. Mas você tem esses soldados nessa cidade que às vezes fica submersa, às vezes não fica submersa, e esses soldados surgem do nada com arpões, e eles tentam caçar esses peixes, mas esses peixes são apenas sombras no chão. Que é um bagulho muito Caverna de Platão, sabe? De adorar deuses que na verdade são só sombras da fogueira dentro da caverna, e eles nunca saem da caverna para ver o que tá projetando essas sombras, eles adoram as sombras. É isso que está acontecendo com esses soldados, se é que pode ser chamado de soldados. E essa é a história. A menina não tem exatamente o objetivo, não fica muito claro qual é o objetivo desse cara, do personagem principal. A menina é a personagem principal? É o cara a personagem principal? Essa parte é muito confusa. Estruturalmente eu diria que é a menina, e que o cara seria, de certa forma, um antagonista dessa história. Mas é muito difícil de definir. Esse cara desce da nave, se eu não me engano, ele desce da nave, mas não fica muito clara qual é a missão dele, mas dá pra dizer que eles representam ideias. Porque é aí que entra um pouco a experiência pessoal. E aí eu tenho que falar um pouco de experiência de assistir o filme. Porque eu já tinha assistido esse filme, obviamente, eu acho que eu tinha assistido, sei lá, no YouTube, ou eu baixei o arquivo de algum lugar e assisti. Então eu assisti no monitor de computador. É completamente diferente você assistir numa tela de cinema. Porque o filme é lindo. É uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando enquanto eu assistia o filme no cinema, é que eu quero muito assistir muito mais anime velho no cinema. Saiu agora a notícia de uma remasterização 4K de Macross Plus. Eu duvido que chegue, porque a gente não tem uma tradição Macross no Brasil. Existe um chamariz para Angel's Egg, que é o diretor do Ghost in the Shell, e o Ghost in the Shell é
oficialmente o anime pra quem não gosta de anime, né? Então tem um chamariz a mais, e ele é tipo um filme de arte e tudo mais. Macross Plus, talvez você pudesse ter o chamariz do primeiro trabalho de direção do criador de Cowboy Bebop, o que é alguma coisa. Eu gosto de Macross Plus, eu tenho muito pouca relação com Macross também, eu vi o primeiro Macross, mas não lembro quase nada. Mas eu quero muito ver Macross Plus em 4K no cinema, que vai ser uma experiência maravilhosa. Então eu quero ver aquela estética velha de anime, uma produção que não seja Akira e Ghost in the Shell, que a gente já viu milhares de vezes. Sabe, a estética do Ghost in the Shell é muito única, porque por mais que você tenha, por exemplo, o Vampire Hunter D, que é muito bonito, o primeiro Vampire Hunter D é obviamente diretamente inspirado nas artes de capa do Yoshitaka Amano pros livros do Vampire Hunter D, mas dá pra sentir muito mais a mão do traço dele nesse filme. E toda a estética inspirada na arte do Yoshitaka Amano. Os rostos dos personagens não são muito tradicionalmente anime, enquanto Vampire Hunter D tem muitos personagens que são muito anime oitentista, mas esses são muito mais pinturas do Amano. E aí tem toda a ideia de tipo, o filme é lindo, mas ele é quase monocromático. Não é exatamente monocromático, mas ele é quase monocromático. É um filme extremamente azul, mas ele tem um blur, ele tem um embaçado que deixa tudo muito etéreo. Os brancos são muito fortes, assim, as luzes brancas são muito fortes. Que eu já falei algumas vezes sobre isso, mas é que quando eu descobri eu fiquei muito encantado com a ideia de que essas luzes brancas fortes que sobreviveram até os anos 90 era os caras pegando a película do desenho deles, né, porque era tudo desenhado à mão, em acetato, e os caras cortavam o acetato. E aquilo é só a luz da mesa de luz, né, escapando por entre o corte do acetato. Eu acho tão foda isso. Essa solução prática, que de fato cortar um papel e deixar uma luz transparecer e filmar isso, porra, maravilhoso. E tem o fato de que eu realmente acho, eu sou desses, que tem certas experiências que são feitas para o cinema. Assim, é óbvio que Angel's Egg foi feito para o vídeo, e naquela época era realmente... Dá pra você perceber que esse é um projeto direto pra vídeo, porque os OVAs... Inclusive, Mamoru Oshii é o diretor do primeiro OVA, chama Dalos. Eu assisti em live numa época. Tem 4 episódios, é esquisito pra cacete. Não é lá muito bom, mas é o primeiro OVA. Assistam Dalos. Deve ter no YouTube em algum lugar. E a cara do OVA é deixar os autores fazerem o que eles queriam. Essa era a graça do formato OVA, que não existia antes e meio que não existe mais agora, a não ser que você faça financiamento coletivo também. Né? Se você quiser que eu faça o que eu quiser, catarse.me/kitsune_da_semana. Por favor, financie o meu OVA, que é isso aqui que você está ouvindo ou vendo agora. Por exemplo, até a duração desse filme é uma duração muito clássica de OVA. Né? Que se você pega, por exemplo, Bubblegum Crisis, ele varia muito entre 40, 45, 50, 55 minutos, 1 hora. Então eles flutuam. Esse bagulho não tem uma duração clássica de cinema. Não tem tipo 1h30, 1h40. Ele tem 1h10. Que é uma duração muito esquisita pra cinema. Mas ele se beneficia muito da imersão de uma sala de cinema. Porque de fato faz diferença a imersão da sala de cinema. E esse é um filme para você imergir. Porque aí que entra a tal da discussão de não é feito pra pensar, é feito pra sentir. É complicado discutir esse assunto, e eu vou usar Angel's Egg pra discutir um pouco esse assunto. Eu recebi um e-mail recentemente que eu não li em nenhum podcast porque ele não era relacionado com nenhum assunto do podcast. E nas leituras de e-mail que eu coloco na versão em áudio, né, mas você pode ter leituras de e-mail diferentes se você for membro do canal, nas leituras de e-mail eu tento sempre ler comentários sobre o tema do podcast. E era um e-mail solto de uma pessoa, eu infelizmente esqueci o nome da pessoa agora. Pera só um instantinho. Eu vou ler esse e-mail para vocês aqui, da Victoria Zenit. Ela diz: Oi Kitsune, sou uma trabalhadora audiovisual e crítica de cinema de Recife.
e do tipo que assiste 300 filmes do ano e que lê Godard, Bazin? E essas coisas. Inclusive, por que você ouve o meu podcast? Agradeço, mas claramente eu estou abaixo disso. Estava eu a escutar alguns podcasts e vi algo que me incomodou e que Susan Sontag comenta em seu texto contra a interpretação. Eu li isso faz um tempo e já esqueci. Queria trazer para discussão e ouvir sua opinião dentro do Kitsune na semana. Estava maratonando os episódios de Hunter x Hunter e notei uma certa preocupação com o significado certo ou da intenção ou não do autor com certas coisas e um certo medo de assumir a sua visão como uma visão válida sobre a obra se a intenção do autor não existiu. Essa ideia de estar sempre supondo o que o autor quis ou não dizer e ter essa conversa sobre os conteúdos dos filmes a partir dessa ótica, ao invés de só assumir que toda obra artística tem múltiplas facetas e que a briga por uma interpretação certa é completamente vã e querer entregar uma interpretação e excluir seus próprios sentimentos de uma crítica seria um processo anti-artístico, hiperintelectualização da arte que transforma tudo em significado e nada em sentimento, e portanto essas duas facetas precisam viver juntas. Filmes como o Angel's Egg vão diretamente ao encontro ao que a Victoria falou nesse e-mail pra mim. Que é uma coisa minha. É realmente uma coisa minha. Porque esse é um filme muito aberto a interpretações. E eu tenho as minhas interpretações. Mas também é um filme muito imersivo. A narrativa dele, como eu já falei, ele tem muito pouco diálogo, então ele te dá muito tempo pra pensar no que você tá vendo. Ele tem trechos enormes de só belíssima trilha sonora e belíssimas imagens da menina andando pela cidade. E ela anda, e ela pega um frasco d'água, e ela pega um pouquinho de comida, e ela anda ao lado de fileiras de pedras, e aí você vê... Então são imagens evocativas, e depois você tem os caras caçando, e você não tem uma explicação pra quem são aqueles caras. Eu acho que o filme tem, tipo, uma fala no começo... E passa pelo menos uns 15 minutos sem nenhum personagem falar nada, sem você ouvir a voz de ninguém. Então, você tá lá sentado na sala de cinema, que é pra mim a melhor experiência possível, e você tá recebendo aquelas imagens, e você não tem escolha, que é a melhor experiência possível, mais uma vez, você não tem escolha a não ser pensar sobre aquilo que você tá vendo. E quando eu falo pensar, eu digo que essa é a minha maneira de sentir, se isso faz algum sentido pra vocês. A minha maneira, e é foda, eu não gosto de falar desse tipo de coisa nesses termos, porque eu acho que eu sou meio burro, e eu acho que meu pensamento é muito limitado. Peço desculpas pela autodepreciação, mas eu não me acho um cara super inteligente. Então quando eu falo que a minha maneira de sentir é pensar, parece que eu sou, uau, nossa, como ele pensa, meu Deus, que intelectual. Mas não. Eu vejo isso até como uma certa limitação minha. Eu não tô vendo Angel's Egg e tô sentindo sentimentos e sentindo sensações. O que eu tô fazendo é olhar as coisas na tela e pensar o que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Como eu acho que essas coisas, em sequência, se relacionam. É a única maneira que eu sei ver as coisas. É óbvio que as coisas me fazem sentir. E é óbvio que eu estou sentindo coisas. É claro que eu estou sentindo coisas. Mas quando eu vejo Angel's Egg e eu acho ele lindo, eu não acho ele lindo porque, por exemplo, nesse caso, né, às vezes as coisas tocam mais o meu coração ou menos o meu coração. Angel's Egg não é um filme tocante pra mim. Mas ele é um filme que faz eu estar o tempo todo interpretando as imagens e sons que eu tô vendo. E isso pra mim é muito legal. Isso pra mim é um exercício artístico interessantíssimo. E é isso que eu trago pra vocês, e é isso que o filme traz pra mim e que eu jogo de volta pra ele. Eu tenho as minhas interpretações do que tá acontecendo ali. Porque eu, na minha criação cristã, eu não sou cristão, mas eu fiz catequese, né? Obviamente. Eu sou o cristão brasileiro standard, que é a minha família tinha uma Bíblia em casa, mas não era exatamente religiosa. Mas por padrão eu fui colocado para fazer catequese na igreja. Então eu fiz, e aí acabou a catequese e eu segui a minha vida. Que é a experiência padrão brasileira. Eu não consigo olhar para Angel's Egg e não pensar em fé. Não pensar na ideia de fé.
tem muitos símbolos de fé e muitos símbolos cristãos. Pra mim, a cristão, quando eu falo, inclusive eu tava debatendo isso com a Ana, minha esposa, e a gente conversando sobre isso, sobre como ela falou isso, né? Cristão, no caso, a arte cristã católica, né? Não a coisa pentecostal que sei lá, você vai pra igreja evangélica e é um galpão branco com cadeira de plástico. Não. É cristão católico, igrejas, vitrais, mosaicos, essa coisa clássica que a gente... góticos e whatever. Então essa é uma inspiração estética muito clara. E você tem símbolos de fé. Você tem, obviamente, um discurso sobre a Arca de Noé. E numa versão diferente da história da Arca de Noé. Porque nessa história da Arca, que o homem principal, não a menina, conta essa história, ele fala de como teve o dilúvio, e aí uma pomba foi enviada para saber se o mundo já era habitável. Só que nessa versão da história, a pomba nunca voltou. Então, nunca se soube se o mundo estava habitável ou não, se existia vida, a possibilidade de vida no mundo ou não. Ao ponto que as pessoas passaram a nem lembrar que a pomba existia. E ele fala muito sobre o ovo. Ele quer saber o que tem dentro do ovo. E a menina não quer saber o que tem dentro do ovo. Ela tá guardando o ovo. E pra mim isso é um debate interessantíssimo sobre a fé como conceito. Eu interpreto esse debate dos personagens sobre como a fé, por definição, é a fé no desconhecido. Então, você tem, por exemplo, esses caras caçando essas sombras de peixes, e o peixe é um símbolo cristão. O peixe é um símbolo de Jesus, se eu não me engano. E você tem um vitral muito igreja católica de um peixe, né? O formato de um peixe num vitral de um lugar que realmente parece muito uma igreja, ou as ruínas de uma igreja, e eles estão caçando esse símbolo cristão sem nunca atingir de fato o que está lá. Porque eles não estão atingindo o peixe, eles estão atingindo a sombra do peixe. Porque a única coisa que dá para você atingir quando você tem fé em algo é a ideia dessa fé. É o que você acredita que aquilo seja. Então a fé é uma sombra. E a fé é o desconhecido. A fé é o gato de Schrödinger, né? O gato existe ou não existe? Dane-se. Eu tenho a ideia do gato. Logo ele existe. Então a menina não quer quebrar esse ovo. Ela quer manter o ovo como um ovo. Ela tem fé que o ovo é um anjo. Ela tem fé que aquilo existe. Mas ela não precisa abrir para saber. Enquanto o cara precisa. Porque, de certa forma, ele não acredita que tem qualquer coisa lá dentro. Que exista a pomba. Talvez ele seja da corrente de pensamento que não acredita que a pomba um dia existiu. Então aquilo é muito sobre fé, mas também é sobre vida. Porque você tem a ideia da Arca de Noé e você tem uma série de símbolos para a vida. Você tem a água como símbolo para a vida, você tem o ovo como símbolo para a vida, você tem a menina grávida. Porque a menina tá o tempo todo grávida, ela tá com um ovo, ela guarda o ovo, ela não guarda o ovo numa bolsa do lado dela, numa mochilinha, ela guarda o ovo na barriga. Então ela anda o tempo todo nesse filme parecendo que está grávida. E com a ideia de Arca de Noé, a Arca de Noé é uma história de dilúvio, é uma história de morte, certo? Talvez a nave seja Deus. A nave que parece um sol, que parece um olho, talvez a nave seja Deus. E na minha interpretação dessa história, esse cara foi quebrar, ele foi pra lá pra quebrar essa ideia, pra livrar esse mundo da prisão da possibilidade. Porque talvez esse mundo sem vida estivesse preso à possibilidade de haver ou não a vida, o anjo, a pomba, ou seja lá o que for, e ele não seguia em frente. Ele não continuava para buscar mais coisas, ou para existir vida. Tanto é, e eu vou ter que dar spoiler para esse filme, mas eu não sei até que ponto dá pra dar spoiler de um filme de 40 anos que mal dá pra você entender o que está acontecendo.
Assistam Angel's Egg, tiram um tempo da sua vida, é 1h10. O filme é ótimo, é lindo, maravilhoso. Procurem onde tem, é foda. Assistam. Ele quebra o ovo e não tem nada no ovo. A menina tinha fé que haveria, porque ela olha para um fóssil de uma ave gigante que ela mostra, e até onde eu entendi, ela relaciona isso com o ovo e acredita que o ovo, que aquela ave, aquele fóssil é um anjo. E ela acredita que o que vai sair dali de dentro algum dia vai ser esse anjo. Mas ele quebra, ele pega o ovo quando ela dorme, ele espera, quebra o ovo e não tem nada. O ovo tá vazio. A menina entra em desespero e cai na água, e da boca dela sai um suspiro de ar dentro da água que gera um monte de ovos. E a gente tem a câmera abrindo, você tem a menina agora fazendo parte das estátuas daquela nave de sol, que parece um sol, parece um olho, parece alguma coisa. A menina agora é uma estátua com o ovo. Talvez aquilo sempre devesse existir. Aquele processo precisava terminar, mas ele sempre estivesse previsto. Quando você tem a panorâmica, você vê que aquelas fileiras de pedras que ela passava, o que eu acho incrível, porque tem muito pouco nesse filme, mas você sabe que tem a gruta, que tem um longo gramado, um enorme gramado com fileiras de pedras e a cidade. E você vai abrindo, você vê a cidade, você vê as fileiras de pedras, e abre, as fileiras de pedras formam um desenho naquele lugar que é como se fosse uma ilha, mas que parece muito um casco de barco virado. Então talvez essa seja uma sociedade sem vida, as ruínas de uma sociedade da Arca de Noé. O resto do que houve um dia de uma sociedade que nasceu depois da barca virar e que agora pode seguir em frente. Então agora ela finalmente gerou a vida que vai fazer com que esse mundo, depois da morte, o mundo possa reviver. E ela estava segurando aquele ovo nela com a possibilidade de alguma coisa, a possibilidade de um anjo, a fé em alguma coisa, mas você precisava quebrar essa fé para fazer com que o mundo siga em frente na realidade, com vida real, vida palpável que vai passar a existir agora. Essa é a minha interpretação. Sabe qual é a interpretação de Mamoru Oshii? O ovo são sonhos e esperanças. Isso está em uma entrevista que a minha pesquisa da Wikipédia me mostrou, né? Isso está numa entrevista que, né, você pode pegar ali o trecho e traduzir e tal, em que ele fala que o ovo é a ideia de sonhos ou esperanças e que você precisa quebrar esses sonhos e esperanças para poder colocar o pé na realidade. Não tem praticamente nada a ver, aparentemente, com religião. Porque existe uma lenda, inclusive eu ouvi essa lenda, eu acho que da minha esposa, da Ana, que viu isso em algum lugar e acreditava nisso. Existia uma lenda urbana de que o Mamoru Oshii fez seminário e que ele queria ser padre. E que ele quase virou padre e perdeu a fé. E esse filme é uma história de perda da fé e que aquele cara com a cruz na mão é tipo como se fosse um Mamoru Oshii que perdeu a fé. E aquela menina é uma representação de pureza, de uma ideia de fé pura. E esse filme é uma representação do processo de perda de fé do Mamoru Oshii. E nada disso é verdade. O Mamoru Oshii nunca foi um cara religioso ou cristão. Ele deu uma entrevista uma vez, falando que teve uma vez que ele considerou fazer um seminário para virar padre e não fez. Mas que ele nunca foi religioso e que o filme tem muito a ver com imagens que ele gosta. Ele gosta de imagens religiosas e ele gosta de imagens de ruínas. Que ele pensa muito em ruínas, são imagens evocativas para ele. Que ele sonha com ruínas às vezes. Então não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver, entre aspas. Porque fé é a primeira coisa que me vem à mente. E é aí que entra um pouco da ideia daquele e-mail que eu li. Porque arte é um espelho. Você recebe o que alguém fez e você joga de volta o que você é. Então, você só pode entender a arte, qualquer forma de arte, através de si mesmo. É claro que você não pode pegar Naruto e dizer que, na verdade, Naruto é uma alegoria para a invasão russa na Ucrânia. Alguma coisa tem que ter a ver ali com o que você tá vendo. Essas minhas interpretações não vêm do nada. A minha maneira de interpretar esse filme não é tirada de qualquer coisa, é tirada das imagens que eu absorvi, filtradas através de quem eu sou. É complicado porque a minha maneira
de fazer o que eu faço tem a ver com quem eu sou, com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de sentir e também com um pouco de feedback de vocês. Porque é claro que eu tô levando essa review para uma discussão metalinguística sobre crítica e interpretação de arte e tudo mais, mas esse é o típico filme que, se eu não fizesse nenhum desses disclaimers sobre interpretação, sobre arte e tudo mais, e se eu só desse a minha interpretação, um comentário muito certeiro, assim, eu tenho praticamente certeza que ele ia existir, era alguém falando: que bom que você fez esse podcast, porque eu não tinha entendido nada desse filme, agora eu entendi alguma coisa. Então, e eu já falei disso em outros podcasts, eu acho que eu falei um pouco disso no meu podcast sobre O Farol. Sabe O Farol, do Robert Eggers? Que existe um pouco do feedback de vocês ao longo dos meus, 12, 13 anos de produção de conteúdo entre aspas, para a internet, que é uma coisa de que existem pessoas que meio que contam comigo. Também é mais uma vez um bagulho super presunçoso de falar, e eu tô tantas etapas desse podcast que me acho um babaca falando em voz alta, mas enfim, existe um pouco a ideia de: eu vou ver o que o Kitsune achou desse negócio porque eu não entendi nada, vamos ver se ele me explica pra eu entender. E eu acho que também tenho, sabe, depois de tanto tempo de ver esses comentários, eu também me sinto um pouco nessa obrigação de: certas obras de arte são meio enigmáticas e eu preciso guiar as pessoas que me ouvem e me assistem para algum tipo de entendimento. E eu sou, talvez, meio codificado por conta de faculdade de letras, né? Um pouco de certos professores da USP, certos textos de USP. Inclusive, na letras, eu não li Susan Sontag, até onde eu me lembro. Eu fui ler depois. Ou talvez um professor deu o texto de Susan Sontag em algum momento específico, mas não era muito o foco, porque as aulas de literatura da USP eram quase aulas de história, sociologia, antropologia através de literatura, e não exatamente aulas de estilo, ou de escrita, ou de arte, propriamente ditas. Então eu tô meio que treinado, entre aspas, a ver um bagulho e pensar: tá, o que isso quer dizer nesse contexto sócio-histórico? O que eu posso tirar disso aqui e decodificar o que tá aparecendo na minha frente? Essa é a minha maneira de ver. E essa é a minha maneira de ver arte e de sentir arte. Porque também existe um pouco a ideia de que o crítico é um chato, não se diverte, não sente, não se emociona. E essa é a minha maneira de sentir e me emocionar. E Angel's Egg é um filme muito evocativo e que eu acho excelente. Eu não fiquei emocionado em nenhum momento com Angel's Egg. Em nenhum momento eu fiquei emocionado com ele. Mas ele é um filme que você passa o tempo todo, principalmente se você for na experiência ideal dele pra mim, que é preso numa sala de cinema vendo só aquilo na sua frente, e você vai ficar o tempo todo olhando aquela menina por 5 minutos andando ao lado de pedras com gramado e vento, e ouvindo o barulho do vento, e ouvindo o som da água sendo colocada dentro daquele frasco de vidro, e ouvindo a trilha sonora, e você pensa no que você quiser. E essa é a graça pra mim. Só o que eu posso dar, e é isso que eu acho que vocês precisam apreender de tudo que eu faço aqui no podcast, o Kitsune da Semana e tudo que eu fiz ao longo de muito tempo obviamente existe sempre a tentativa da busca de alguma intenção, porque eu não acho que eu posso simplesmente olhar pra uma coisa e falar: eu acho que é isso. Eu acho isso muito vazio. Eu acho que é, me digam o que vocês acham que é. Eu acho que eu tenho o compromisso de tentar chegar em um ponto que é: eu acredito que, dado o que estava na tela, o que estava no texto, quem fez isso aqui estava tentando passar tal ideia. E aí, a partir disso, eu posso interpretar. Nessa tentativa de X, dada a maneira como foi feito, dado o contexto histórico de como isso está sendo interpretado aqui ou ali, depois de tanto tempo, ou no agora, de quando acabou de ser publicado, lançado e tudo mais, outras interpretações podem ser feitas, e essa é a minha interpretação. E obviamente que essa é só a minha interpretação. Angel's Egg é o filme perfeito para você chegar nos comentários aqui desse podcast e falar: eu não vi nada de religião. Eu não vi nada de vida. Eu não vi nada de sonhos e esperanças. Para mim tem a ver com outra coisa. E eu quero saber.
Eu quero saber se você teve uma interpretação, qual foi essa sua interpretação, se tem a ver com o que eu falei, se tem a ver com o que Mamoru Oshii falou, se você chegou a alguma conclusão sobre esse filme, porque esse é, mais do que outras obras, esse é um filme muito aberto a interpretações. Um excelente filme aberto a interpretações. Não é o tipo de história que só deixa em aberto e dane-se porque é mais fácil. Ele deixa em aberto porque ele quer evocar pensamentos e sentimentos e sensações. E é isso que faz ele ser uma obra-prima realmente. Então, eu quero saber a sua opinião e a sua experiência pessoal sobre Angel's Egg. Mande nos comentários, mande no meu e-mail que eu quero ler. Beleza? É isso. Esse foi o Kitsune dessa semana, mais uma vez reforçando que você pode deixar um comentário aqui na área de comentários no YouTube, você pode se tornar um membro, e se você não fizer nenhuma dessas duas coisas, eu agradeceria demais se você desse like nesse vídeo, pra hypar o vídeo, pra colocar em destaques no YouTube e tudo mais, porque isso ajuda demais o canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Aqui ao lado estão os nomes do Hall da Fama dos apoiadores do Catarse. Se você quiser estar aqui, um agradecimento pessoal no vídeo, é só você entrar no top tier dos nossos colaboradores do Catarse, beleza? Abraço, falou!